uma linguagem bem interessante, que aqui tem um sequencial do que eu vou falar, para você entender o que são esses aspectos que eu coloquei como aspectos ou momentos astrológicos que você pode dizer que são fortes até o fechamento desse ano. Então tudo que a gente está falando, o último que eu vi, o que representa? De Natal, Saturno sai do elemento água e entra no elemento fogo, né? Então quem já está passando muitas provações emocionais, se prepare para uma purificação ou para uma autoqueimação, né, dela mesma própria, porque Saturno vai sair da água e vai entrar no fogo. Então é muito interessante, ou você vai ser uma flecha solta ou uma flecha presa, e vai de cada um de acordo com a energia, né? Então vamos entender primeiro como que foi formado tudo isso, de onde vem essa astrologia que teve, nós podemos dizer, o seu nascimento ali no Oriente Médio, onde a gente tinha a Babilônia, tinha todo o conhecimento de civilizações fantásticas, os fenícios, os sumérios. Então ali, o que eles fizeram? Primeira coisa, chamando eles de povos antigos. Por que povos antigos? Porque eles cultuavam a experiência anterior à nossa, que era a experiência da Atlântida. Então eles mantinham essa sabedoria das idades. Então uma das formas disso ser ainda perpetuado através do símbolo, uma das linhas de conhecimento foi a astrologia, que foi criada e ocidentalizada, isso que nós precisamos entender. Porque antes da nossa astrologia, a gente tem a astrologia védica da Índia, ou seria outra forma, ligado à linguagem oriental, de fazer a leitura. Hoje, infelizmente, quando a gente fala de astrologia védica, muito se perdeu dessa primordial, que você poderia dizer que seria até uma astrologia mais voltada à consciência da Atlântida. O que esses sábios ou esses povos antigos fizeram? Vendo que a evolução continua, eles deram uma transformada, uma reconfigurada na astrologia. Porque, para pensar, você pega uma astrologia ancestral, que é essa anterior, que nasceu ali no Oriente, mas é uma astrologia voltada para aquela época, para aquele tempo. Isso não existe mais. O ser humano, independente de onde ele estiver, ele evoluiu. Então a astrologia teve que ser reconfigurada. Você vai ali, de repente, para Ladakh, você vai pegar o quê? Você vai pegar uma pessoa com a camiseta do Barcelona, ali, um tibetano com a camiseta do Barcelona. Você vai falar que é o mesmo tibetano de 1 milhão de anos atrás? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então o que acontece? Teve que reconfigurar. Então esses povos antigos, o que eles fizeram para velar o segredo através do simbolismo? Eles dividiram o céu em 12 partes, criando o que nós chamamos de signos do zodíaco. Mas isso você já tinha, né? Essas 12 partes, não só desse povo do Oriente Médio, isso já vinha da Védica também. Mas por que esse 12? Porque nós temos no atual momento evolutivo 4 elementos, ou, se você preferir também, os 4 reinos que estão manifestados na face da Terra. E eles recebem a projeção do grande arquiteto do universo, que traz esse simbolismo aqui. Todas as religiões sempre se apoiam nessa trindade. E quando essa trindade, que você pode chamar de Deus, por uma compreensão mais direta, se projetam nos 4 elementos, o que surge? O 12. Que são os 12 signos do zodíaco. Então representa Deus como uma trindade, multiplicado ou projetado nos 4 elementos. Por isso que todos os grandes seres sempre utilizam 12 consciências para trabalhar com eles, porque eles estão trabalhando com o zodíaco completo. Quantos eram os apóstolos do Cristo? 12. Então seria ele mesmo como uma trindade, ou ele como o próprio Filho de Deus, quando ele se colocava dessa forma, ele representava essa consciência que se manifestava no quaternário. Então, na verdade, nós tínhamos 12 apóstolos, um de cada signo. Quer ver um ser especial que desenhou isso? Pega Leonardo da Vinci e a Santa Ceia. Cada um dos apóstolos representa um dos signos do zodíaco. Então, o Cristo, ele tinha essa consciência. Assim como Cristo, quem tinha 12 apóstolos? Buda tinha, Krishna tinha, sempre trabalhando com esta realidade velada.
O próprio Cristo, nos seus milagres, ele utilizava as forças da natureza ligado à consciência solar de cada um dos seus apóstolos. Então daí você tem o quê? Você tem essa energia do 12 como padrão. Que nos arcanos do tarô, se você pegar, quer ver um exemplo? Você pegar o arcano 12, ele é chamado de pendurado e por alguns de enforcado. Mas o que representa na verdade? É a divindade comprometida com a evolução humana. Esse é o sentido do arcano 12, o pendurado ou enforcado. Então ele representa a própria divindade crucificada na matéria, que faz com que tenha o simbolismo dos 12 signos. Tanto é que se vocês olharem esse arcano do tarô, procura hoje na internet. Arcano 12 ou pendurado, ou se você quiser, você pode chamar de enforcado. Você vai ver que ele tem um pé na forca aqui, com o outro ele faz um 4, e aqui onde tem o corpo dele, ele faz o que? Ele coloca os dois braços para trás. Então o que representa? Se você virar ao contrário, é o triângulo e o quaternário, que é justamente essa multiplicação que eu coloquei. Esse é o mistério do arcano 12. Então quando você pega o arcano 12 do tarô, é como se você estivesse manipulando a consciência dos 12 signos do zodíaco. Se você pegar no sentido mais oculto e esotérico desse arcano, ele representa o arcano dos anunciadores, dos Yokanãs. Um exemplo é o arcano de João Batista. O que João Batista foi do Cristo? O que ele foi? Quem lembra? Ele foi anunciador. Vocês nunca ouviram falar em João Batista? Hã? Não foi? Ele batizou quem? O próprio Cristo. O que ele fez no batismo? Ele estava passando o bastão de comando do todo o anúncio dele para falar, está aqui. A pessoa que eu estou falando há tanto tempo está aqui, chegou. Né? Então é o arcano dos anunciadores, daqueles que se comprometem com a divindade, trazendo todos os atributos dessa força, ou dessa consciência que os antigos transformaram no zodíaco, passando o bastão de comando para o Messias. Né? Agora vejam a inteligência deles. Através dessa lei, a lei da polaridade e da atração é a lei que nós evoluímos. A gente sempre busca um reflexo do que está em nós, mas que a gente não sabe que está. Então a gente transforma isso em relacionamentos, a gente transforma isso em buscas exteriores de coisas que a gente não consegue enxergar dentro de nós. Então hoje, nessa evolução, nós temos a polaridade como epicentro de tudo. Quer ver uma regra que a psicologia comum coloca? Você só enxerga o mal externo porque primeiro ele existe internamente dentro de você, porque senão você não enxergaria. Vocês já pensaram nisso? Então toda hora que você está criticando alguém é porque aquela crítica que você está mandando para aquela pessoa, na verdade ela existe muitas vezes mal resolvida dentro de você. Por isso que você vai lá e você coloca como uma crítica negativa. Se a crítica for aperfeiçoada pelo fato de você saber e ter conhecimento dela, e você coloca no sentido daquela pessoa crescer, enxergar e evoluir, e não no sentido de julgamento, ela é uma tremenda forma de aperfeiçoamento. Mas hoje em dia, qual das duas a gente vê mais? Tá? Nem precisa dizer. Então, eles começaram a trabalhar essa energia com os elementos. Então vamos entender isso, que é bem interessante. Quando você pega um mapa astrológico que está ligado a essas 12 consciências, o mapa astrológico ele sempre é uma circunferência. Né? E nessa circunferência, é só você ver o seu próprio mapinha aí. Você sempre vai ter essa polaridade. E essa polaridade é que cria o que hoje nós chamamos de forças da natureza. Quer ver um exemplo? O fogo existe por quê? O que está alimentando o fogo para que ele exista? Não está ligado a toda aquela força do oxigênio. Qual é a forma correta de se apagar o fogo? Se abafar e retirar o ar para que ele deixe de existir. Então, sempre como polaridade do fogo, você vai ter um signo de ar. Da mesma forma, a Terra, ela passa a ter um sentido real de criação quando o que cai nela? A água, porque senão a terra fica esturricada, então ela não produz.
Então caiu água na Terra, está com falta disso em Sampa hoje, né? Está com uma falta tremenda. Mas caiu água na Terra, as energias fluem. Então existe esse jogo fluente dessa natureza. Então vejam que interessante. Se você olhar o signo de Áries é um signo de fogo. A 180 graus dele você vai ter o signo de Libra, que é um signo de ar. Na verdade, os signos do zodíaco são 6 polaridades perfeitas. Mas olha o jogo, aqui vocês vão entender como os antigos atuaram. Aqui a gente só vai fazer essa configuração através de 6 polaridades. Depois do signo de Áries, nós temos o signo de Touro, que é um signo de terra. A 180 graus desse signo de terra vai ter que ter um signo do quê? De água, onde você tem o signo de Escorpião, que é um signo de água. Existe até uma tendência a esses signos se atraírem ou se repelirem demais. Tudo isso é o trabalho daquela polaridade ali. Eu sou um resultado disso aqui, ó. Minha mãe é ariana e meu pai era libriano. Tá? Depois aqui você entra no quê? Num signo de ar, que é Gêmeos, que é um signo de ar que se encontra a 180 graus de Sagitário, que é um signo de fogo. Vocês estão percebendo? Fogo, ar, terra, água, ar e fogo. Agora você entra num signo do quê? Num signo de água, que é Câncer. Então, a 180 graus, se ele é água, ele vai ter que ter um signo complementar a ele de qual elemento? Terra. Estão entendendo como que os antigos dividiram? E aí você vai entender os aspectos. Aí você chega aqui em Capricórnio. Capricórnio, que é um signo de terra. Depois aqui, as últimas duas, você chega no signo de Leão, que é um signo de fogo. Qual é a polaridade do fogo? O ar. Então ele vai se encontrar com o signo de Aquário, que é um signo de ar. Agora a última polaridade. Aqui você vai ter o signo de Virgem, que é um signo de terra, a 180 graus de um signo de água, que é Peixes. Olha aqui, a gente desenhou de uma forma bem simples, os 12 signos do zodíaco. Então o que os antigos fizeram? Eles chegaram, eles olharam os céus, aí como eles sabem, aí vem uma chave para vocês. Todas as estrelas ou as configurações que nós temos no céu são experiências antigas ou de seres que estavam reencarnados em etapas anteriores aqui, que se iluminaram. Então, quando a gente olha para o céu, na verdade, são experiências passadas que já se encontram iluminadas no momento presente. Esse é o nosso futuro. O ser humano, quando ele se tornar um ser iluminado, ele vai servir de guia ou de estrela para novos humanos que estarão aqui na face da Terra. Então, eles tendo este conhecimento, o que eles fizeram? Vão pegar essas estrelas guias, não é assim que se fala? Estrelas guias. Vamos dividi-las em 12 setores para que o segredo dessas consciências, como manifestações em nós, estejam veladas através dos signos do zodíaco. Mas aí eles fizeram de uma forma perfeita. Quer ver? Todo mundo já brincou de imãzinha aqui. Você coloca 2 polos iguais, o que vai acontecer? Repele. Você colocar magnetismo. Se for colocar 2 polos contrários, eles se atraem. Se você pegar os signos de fogo e ar, eles são conhecidos como ativos. Vamos colocar o positivo aqui só para que exista a compreensão de como o céu se interligou com a consciência deles. E os signos de terra e água se tornam receptivos. Vamos colocar o negativo como consciência. O céu está partido ou está unificado? Como é que você vê hoje o céu? Se olhar para o céu assim. Ele não está unificado ou não? Às vezes, caiu um pedaço do céu, ficou tudo escuro, quando que ele vai voltar? Está unificado. E os planetas passam por essa estrada unificada. Agora olha o segredo, se polos contrários se atraem, fogo qual polo? Terra qual polo? Olha aqui, ó. Estão entendendo? Fogo é ar positivo, água negativo,
Fogo positivo, terra negativo, ar positivo, água negativo, fogo positivo, terra negativo, ar positivo e por fim negativo na água e fecha. Então isso seriam essas forças que vão fazer a atração existentes entre essas energias para que exista o céu. E de uma forma extremamente sábia, qual a diferença dos signos do zodíaco das outras estrelas? São nessas constelações que os planetas caminham, eles nunca saem delas. Então se você fala, sempre quando uma criança nasce, ela não tem um signo? Tem ou não tem um signo? É porque na astrologia o Sol está projetado nesse local. Então o Sol está sempre passando em algum desses signos. Hoje ele está aqui, ó. Daqui a pouco, dia 22 de novembro, onde ela vai ingressar? Aqui em Sagitário, e por aí vai. Todos os outros planetas passam por aí. Então aí foi começando a ser criada a realidade da astrologia. Aí vejam onde que são criadas as mancias ou as projeções que os antigos criaram. Isso é interessante também. Quantos são os elementos hoje na atualidade? 4. 4 elementos. Então você tem o quadrado, ou como dizem na alquimia, a pedra bruta, que deve ser o quê? Deve ser trabalhada para se chegar na pedra filosofal. Então aqui você tem os 4 reinos, você tem os 4 elementos, todo o quaternário da humanidade. Como a gente sabe, a evolução acontece através dos 7. São 7 experiências, por isso que são 7 planetas sagrados. E o grande arquiteto do universo se projeta como? Como uma trindade. Então hoje, no atual momento evolutivo, nós temos 4 consciências manifestadas e 3 ainda em latência ou imanifestadas. Por isso que a gente sempre trabalha a trindade como um atributo. Aqui na alquimia que está o quê? A pedra filosofal. A pedra filosofal está nessa trindade. Então o triângulo por excelência, ele passa a representar o que nós chamamos de fluência na astrologia. Fluência. Ou energias que promovem, diríamos assim, um impulso convergente com os ideais quando elas são formadas. Já o quadrado, ou a cruz, que representa a mesma coisa, sempre quando ela se manifesta entre os planetas, representa o desafio, ou a pedra bruta. Então essas partes correspondentes, vou pegar outra cor para vocês entenderem, olha que interessante isso. E tudo representa uma combinação de elementos. Quer ver um exemplo? Se eu pegar o signo de Áries e fizer, isso vai acontecer num determinado momento aqui, ó. Colocar um planeta em Áries, colocar um planeta em Leão e colocar um planeta em Sagitário, se você unir essas 3 consciências, você vai formar um triângulo. Porque eles são planetas que estão posicionados em signos que são do mesmo elemento. Já se você fizer 90 graus, quer ver um exemplo? Se você quiser unir fogo com água, o que acontece na natureza se você une fogo com água? Um vai anular o outro. Vocês concordam comigo ou não? Um anula o outro. Ou a água evapora, ou o fogo é apagado. Se você pegar a água e colocar no ar, o que acontece? Quer ver um exemplo? Vocês já viram uma tempestade no oceano, quando está um barco ali? Você tem a água ali e um vento passando ali. Também não combinam. Da mesma forma, se você pegar o ar e colocar na terra, uma tempestade de areia, já viram tempestade de areia? Também não combina. E por fim a terra com o fogo, você vai ter o deserto, ou de repente um sertãozão brabo. O que você forma quando você unifica esses elementos? Um quadrado. Então, através desta consciência, o que os antigos fizeram? Sempre quando os planetas tiverem entre si distâncias específicas, que no caso aqui, né? Aqui forma 60 graus,
ou 120, e aqui você forma, quais são os 4 ângulos que eu formei aqui? 90 graus. Aí que você pega aqueles desenhinhos, que você pega aqueles astrólogos antigos, que não tinha computador que nem a gente tem agora. Aí eles pegam aquele aparelhinho para medir a angulação entre os planetas. E através desse conhecimento que eu passei para vocês, vendo a distância que um planeta está do outro, o que ele fala? Esse planeta está desafiando aquele, ou esse planeta está mandando uma energia boa para ele, através desta linguagem que eu acabei de passar para vocês. Então, o que eu fiz, e todo astrólogo faz, mesmo não tendo esse conhecimento oculto, tendo só o conhecimento direto passado, ele sabe, quando ele abre um programa, ele sabe quem está bem com quem está mal com quem. E nós vamos ter, num determinado momento, né, desse ano, que eu já vou colocar aqui para vocês verem, nós vamos ter planetas posicionados por um determinado tempo nos signos de fogo. Então eles vão motivar demais, através da energia deles, setores específicos da sua vida. Não teve um setorzinho aí da data que eu falei? Tem 3 setores da sua vida, não tem uma data aí específica? É onde você vai ter uma tremenda fluência do elemento fogo, uma energia motivadora, dando uma energia muito forte e muito fluente para você, ainda esse ano. Não é fácil formar esses aspectos. Então agora, com este conhecimento, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar as 12 casas, para cada um de vocês entenderem o que representa cada um desses setores. Primeiro nós vamos dividi-las aqui, ó. Agora sim vamos ver se é legal e não é difícil vocês anotarem, para a gente trabalhar essas consciências, para você saber como que elas vão se projetar no seu mapa, né? Então vamos conversar aqui, ó. Vamos conversar. Daqui a pouco eu vou falar dos posicionamentos astrológicos. Primeiro, quando nós falamos do setor 1, 5 e 9, se você captar a energia, quem tem esses setores aí nos momentos específicos, são energias motivadoras. Então seria, quer ver você entender esses 3 setores, como funciona? Vocês já viram aquela locomotiva antiga? Como que ela ia? Ainda tem algumas em algumas cidadezinhas por aí. Como é que ela se locomovia? Soltando fumaça. Mas por que ela soltava fumaça? Que são as famosas Maria Fumaças. O que você joga na caldeira dela? Caldeira? Não sei o nome, esqueci. Caldeira, né? O que você joga? Lenha? Você não joga lenha? E o que vai acontecer? Fogo. E esse fogo vai gerar o quê? Energia. Então olha aí, você que tem um desses 3 setores aí ligados a essa força. A energia que você vai captar é como se você fosse essa Maria Fumaça. Então os astros vão introjetar na sua energia particular uma força que você vai falar: e agora? Eu estou todo motivado aqui para fazer alguma coisa. Se você tiver, agora que vem para você começar a pegar o processo, qualquer um desses 3 setores, e você receber um influxo da energia, você tem que aprender a direcionar o fluxo energético criado. O fluxo energético criado de uma forma causal por quem? Pelos astros, ou pelos planetas. Pelos astros ou pelos planetas. Então vai existir um momento específico, que daqui a pouco a gente fala deles. Tá dando para vocês se posicionarem, né? Quem tem um desses 3 setores aí no jogo aí? Quem tem? Então presta atenção que eu estou falando com vocês. Aí você vê a data específica que está ligado a essa energia. Não é fácil depois que eu fiz a leitura, mas pega a dica agora. Se você recebe o eflúvio cósmico e você tem aonde direcionar a energia, a coisa flui. Agora imagina se você não tem um escape dessa energia. Estão pegando agora o lado complicado? A energia entra dentro de você,
Aí você tem aquele influxo energético dentro de ti que te motiva a fazer ou realizar algo, e você fala, mesmo de uma forma inconsciente para você, eu estou sem escapamento. O que vai acontecer com a energia? Para pensar. O que vai acontecer? Fala para mim. Morrer já é demais, né? O que vai acontecer? Ela se dissipa, mas aonde? Dentro de você, mas vai se dissipar como? Você descarregando ela de alguma forma. É aí que essa energia motivadora pode levar você para brigas, desentendimentos, ou em alguma das hipóteses, ela pode levar você a uma implosão. O que é uma implosão? Já viram uma implosão de prédios? O que seria uma implosão? Você explode dentro. Então o que isso pode gerar? Melancolia, tristeza, ou forças assim que você fala, meu Deus, e agora o que eu faço com isso? Eu não tenho uma válvula de escape. Ou você arruma algum culpado para algo que você é mesmo culpado. Qual é a meditação? Quem eu vou culpar hoje? Quem eu vou culpar hoje? Então aí você começa a acusar, você começa a brigar, você começa a se desentender. E se você não arrumar alguém para ser responsável pelo seu erro, você vai implodir. Aí isso te leva a melancolia, tristeza, autodesvalorização. De alguma forma você vai trabalhar com essa força motivadora, que ela pode te motivar para o bem ou para o mal, ou ela pode te motivar para a construção ou para a destruição. Então, qual a dica para vocês que tem um desses 3 setores na jogada?